Boa noite, tudo bom, Will? Tudo certo. Então, pessoal, tá escutando? Tá tudo certinho, né? Eu tô escutando aqui bem o Will, depois, quem puder dar um feedback aí, aqui tá tudo ok. Muito boa noite, Will. Muito obrigado pelo seu tempo, tá aqui com a gente. É um prazer receber você aqui. Meu amigo José Ferreira também, deu tempo de chegar a mensagem nele. Convidei o Will aqui para a gente bater um papo hoje sobre o assunto que é investimento no exterior. Fazer nossos investimentos além aqui no Brasil, a gente poder investir também em dólar. A gente vai conversar aqui, vocês vão ver que talvez seja muito mais simples do que vocês imaginam, né? Então, eu trouxe o Will aqui e, inclusive, comentar aqui, Will, todo dia, mais ou menos às 9 da manhã, eu bato o ponto lá, escutando o podcast lá, Bom Dia USA. O pessoal que não conhece ainda, o Will Castro Alves, ele é lá da corretora da Avenue, é uma corretora americana focada aqui para o público brasileiro. Vou passar um pouquinho aqui, Will, fala um pouquinho aí sobre você, como é que vocês trabalham lá, como é que funciona a Avenue, e a gente vai tocando aí o assunto. Show, Robson. Primeiramente, obrigado aí, pessoal. Obrigado por poder estar aqui falando com vocês, trocando essa ideia sobre investimento internacional. Eu sou estrategista-chefe da Avenue Securities, que é uma corretora, conforme o Robson falou, uma corretora americana. Estou aqui em Miami, voltada para o público brasileiro. Eu sempre falo que, independentemente do nome, né, do cargo, o meu trabalho é ajudar as pessoas a investir no exterior e desmistificar um pouco e mostrar que hoje o acesso ele é muito mais rápido, muito mais fácil e, de fato, existe um acesso. Né? Eu estava numa live esses dias que teve gente falando, mas o investimento no exterior é só para quem tem muito dinheiro e as pessoas têm essa imagem, porque, de fato, até então foi assim. Né? Uhum. Tal como investir na Bolsa até muito tempo atrás, quando eu comecei, lá já estava mudando um pouco, lá em 2003, mas antes disso, na década de 90, investir em bolsa era um negócio muito caro. Você não tinha Uhum. tecnologia, então você tinha que ter uma pessoa para... A gente está sempre falando de dinheiro, e dinheiro é um negócio que exige muito cuidado, né? E muita seriedade. Então, assim, você tinha que ter pessoas, controles, e pessoas e controles custam dinheiro, né? A partir do momento que a tecnologia entrou nisso, a gente conseguiu criar um negócio chamado Home Broker. O CEO da corretora e um dos principais investidores da corretora da Avenue Securities foi um dos caras que recém introduziu isso no Brasil através da WinTrade lá muito tempo atrás, antes aí dos anos 2000. Então foi um dos primeiros home broker no Brasil. O que é um home broker? Né? Ou seja, eu consegui botar uma ordem de compra e venda de uma ação automaticamente, sem eu ter que ligar o telefone, alguém me atender, alguém executar essa ordem. Então, tudo isso Uhum. foi facilitando o acesso e a bolsa começou a se tornar algo muito mais acessível. A gente foi avançando e agora, depois de muito tempo, o brasileiro desbancarizou, o brasileiro viu que existiam investimentos. Eu fiz parte um pouco desse movimento, que eu fui sócio da XP. A XP ajudou muito a desmistificar isso, né? E o brasileiro Uhum. saiu dos bancos e começou a ver que, olha, tem investimentos interessantes em outros lugares. E começou a acessar esses outros investimentos, mas ele bateu num limite, né? Ou seja, tem muito investimento bom no Brasil, mas também faltam algumas alternativas que existem em larga escala aqui no exterior. Então, o nosso trabalho agora ele é de dar acesso ao investidor que tem $500, $1.000, $2.000, $100.000, se for o caso, mas sem um mínimo, né, como foi no passado e até hoje ainda é em muitas instituições. Para investir no exterior, tu tem que ter um determinado mínimo, esse mínimo normalmente é alto, mesmo bancos brasileiros aqui fora, aqui em Miami, eles exigem R$ 100.000, $100.000, $500.000, eu já vi. Então, assim, e o trabalho da Avenue não, cara, a gente vai dar acesso para todo mundo através de uma plataforma fácil, rápida, acessível e totalmente eletrônica para que as pessoas consigam investir no exterior. Cara, muito bom. Comentou aqui como é que surgiu a Evelyn, então. Bom, para quem se interessar, primeiro vou voltar e vou lembrar, pessoal, para quem se interessar no assunto, eu escuto toda manhã e recomendo, procurem lá no Spotify ou no aplicativo de vocês de podcast, Bom Dia USA. Escutei até ontem na live o Will comentando que em vez de ser Bom Dia Brasil, é Bom Dia USA, né? Então Super procurem lá o criativo, né? podcast. Copiou da Globo. Pronto. Então procurem lá o podcast Bom Dia USA. O Will dá um panorama geral assim bem do mercado do dia anterior, do próximo dia. Eu acompanho todo dia lá. É bem interessante. Mas vamos lá, Will, para o pessoal que está começando, já tem algum investimento aqui no Brasil ou começou a se interessar por diversificar um pouco mais os seus investimentos, que foi o que aconteceu comigo também.
comecei a pensar por que não investir o dinheiro lá fora, né? Hoje em dia já tem essa facilidade, com o smartphone na mão, a gente acaba fazendo tudo isso. O que basicamente a pessoa precisa fazer? Acessar o site da Avenue, e aí precisa mandar alguns documentos, ou preenche tudo por lá mesmo, e tem algum custo para abrir essa conta, algum custo para a pessoa abrir e fazer a sua primeira transferência? Quais são os primeiros passos para quem se interessar? Boa. Cara, então, o primeiro passo, sim, eu sempre falo que é abrir conta numa corretora, não porque eu estou na corretora, mas é porque, de fato, é a forma com que você faz isso, né? E para as pessoas que têm, e é importante não só ter receio, mas estudar e entender o que está sendo feito, obviamente. A Avenue é uma corretora registrada, regulada aqui nos Estados Unidos pelas autoridades americanas, que inclusive toda a regulação americana serviu de base para a regulação brasileira em termos de mercado de capitais e de investimentos, né? Então a gente é regulado pelo xerife americano, a FINRA, né? Que é o órgão principal aqui, como se fosse uma CVM brasileira, enfim, ou a SEC também nos regula. Enfim, então a gente é regulado, enfim, a gente tem os mecanismos de proteção ao investidor, que é o SIPC, uma sigla específica, mas enfim, que protege os pequenos investidores em caso de algum problema com a corretora. Dito isso, para abrir uma conta é muito simples, você precisa de um documento com foto e um comprovante de residência. E voltado para o público que está no Brasil, tá? Então, todos os nossos cadastros, e foi feito de forma tudo eletrônica, ou seja, você não precisa assinar nenhum papel, enviar nada, escanear nada, enfim, a não ser, de fato, tirar uma foto do seu documento e do seu comprovante de endereço. Então, eu diria que com meia hora ali de preenchimento de alguns dados e fotos e tudo mais, você já consegue abrir uma conta sem absolutamente nenhum custo, tá? Você também não tem nenhuma exigência mínima de investimento, não tem que mandar $100, não tem que mandar nenhum dólar, enfim, você pode abrir a conta sem nenhum custo, tá? Não existe também nenhum custo de manutenção mínima, ou seja, se você não tiver X dólares na conta, a gente vai simplesmente encerrar a tua conta. Não tem nada disso. Então é realmente para a pessoa abrir a conta e começar a ver, clicar nos botões, o que é isso aqui, né? Onde é que tem esse relatório? Esse relatório de imposto de renda, tem aqui também, de dividendos, operações, o que eu compro e vendo, como é que eu faço o câmbio? Então, tudo isso, os primeiros passos, não tem que ser a abertura da conta corrente, porque aí você consegue navegar no sistema e ver como que funciona e vão surgir outras dúvidas também, né? Bom, a partir daí, beleza, como que eu faço? Então, assim, aberta a conta corrente, aí o próximo passo é o envio do recurso, né? E como é que você faz? Bom, o envio do recurso é muito simples. Vai lá no teu banco, no Itaú, no Bradesco, na Caixa, que banco que for, e você vai fazer uma transferência para o Banco Bex. A gente tem os dados todos ali no site, enfim, te informa. Como a gente tem uma agência específica dentro do Banco Bex, né, uma agência virtual, a agência 002, é a da Avenue, ou seja, todos os depósitos da Avenue a gente consegue ali identificar através do CPF e tudo mais. Então, vamos lá, o Robson mandou, por exemplo, sei lá, R$5.000. Saiu do Itaú, qual banco que tu usa, Robson? Sem propaganda, tá? Banco do Brasil. Tá lá, saiu do Banco do Brasil, do Robson, entrou na Avenue, aí é questão de sistema bancário nacional, é questão de minutos ou segundos, tá? Saiu 5.000, entrou 5.000 aqui. Do Banco do Brasil, entrou na Avenue do Robson. O que o Robson vai fazer? Bom, eu quero investir no exterior, então eu tenho que realizar uma operação de câmbio. Tem uma aba lá, câmbio, você clica e vai aparecer, vai te dar duas opções. Você pode fazer um câmbio para receber o dinheiro no outro dia, ou você pode fazer um câmbio para receber agora, no exato momento. Qual que é a diferença? A diferença é que para você receber agora, no exato momento, a Avenue te adianta esse dinheiro, então ela cobra um spread, um valor um pouquinho maior naquele câmbio. O câmbio sai um pouquinho mais caro. Mas para você que não tem pressa, faz para o dia seguinte que não tem problema. Então vai lá, R$5.000, quero fazer o câmbio para o dia seguinte. O Robson vai lá, aceita o câmbio, deu. Aperta um botão e deu, tá feito o câmbio. Amanhã, no outro dia, ele vai ter, vamos lá, digamos, $1.000, ou 900 e alguma coisa dólares para investir nas ações que ele quiser. Muito bom. É por aí, pessoal. Passei por Will para ele passar aqui para a gente como é que é, mas tudo que ele disse aqui eu já tenho feito, tá? É exatamente assim. Talvez alguns de vocês até pensem que, não pode ser tão simples assim, mas é simples assim mesmo. Então, eu tenho feito esse procedimento, né, ou pelo Banco Brasil, ou pelo Banco Inter, pelo aplicativo mesmo. Hoje mesmo eu fiz. Você transfere lá para essa conta do Banco Bex, que tem lá quando você abre a conta, que é um banco da Avenue,
e aí você faz o câmbio, ou para hoje ou para o próximo dia. Quase sempre, se eu não tiver pressa, eu coloco para o próximo dia, assim como eu coloquei para amanhã, por exemplo, o dinheiro que eu transferi hoje. E o pessoal perguntou aqui rapidamente, assim, qual que é a taxa de manutenção de conta, tal. O Will já comentou aqui, pessoal, não tem nenhuma taxa para manutenção de conta, não, tá? O único custo que vai ter é a taxa de corretagem para comprar estoques, né, que são as ações americanas, e os ETFs e outros produtos que a gente vai comentar logo mais, tá? Mas não tem essa taxa de manutenção de conta, é porque a gente está acostumado com esse cenário Brasil, né? Taxa, manutenção de conta, tal. Uma corretora não tem essa figura, tá? Não tem essa parte. Eu acho que legal essas perguntas que permitem a gente explicar, porque é importante também a pessoa saber como que a gente é remunerado, né? Eu acho que, como qualquer profissional, você tem que ser remunerado. Como que a Avenue é remunerada, né? Então, como o Robson falou, quando você compra e vende ações, a gente está ganhando uma comissão, né? A gente está ganhando um determinado valor. Tem lá na aba de custos também da Avenue, a gente explica lá quais são esses valores, tá? Para quem tiver interesse, né? E também na parte do câmbio, né? Enfim, quando você faz o câmbio, a gente te cobra um determinado valor que ele, tal qual uma casa de câmbio, mas e aí eu sugiro vocês, inclusive, a compararem, porque é o custo do conforto também, né? Porque é mais fácil, né? Muito mais fácil eu ter que fazer outra operação, né? Mandar um remessa online e depois transferir de novo. Mas ali é mais fácil, né? O custo do conforto, da comodidade, né? Exato. Na verdade, assim, se você for comparar, a nossa taxa de câmbio, ela é competitiva com remessa, ela é competitiva com wire transfer. Não tem nem comparação com o cartão de crédito, eu diria que é bem menor que o cartão de crédito. Eu desafio vocês a fazerem essa conta. Ou ainda com qualquer corretora, qualquer casa de câmbio, né? Se fosse comprar dólar em espécie, é muito mais barato, tá? Então, assim, é um câmbio competitivo, eu diria, em termos de mercado, e essas são as duas formas, ou seja, câmbio e corretagem são as duas formas com que a gente é remunerado, tá? E sempre tem uma pergunta recorrente que é o seguinte, mas e como é que o dinheiro volta? Da mesma forma, tá? Se o dinheiro está lá nos Estados Unidos, o Robson tem lá $1.000. Não tem nenhuma taxa de resgate, alguma coisa assim, não, né? É só o câmbio de volta, né? Exato, é só o câmbio de volta. O Robson vai lá na aba câmbio, preciso desse dinheiro amanhã para pagar, sei lá, o condomínio. Aí ele aperta o botão lá, o câmbio, no outro dia já está o dinheiro na Avenue, é só ele mandar para o Banco do Brasil pagar o condomínio dele, por exemplo. Show. Bom, vamos começar a falar, entrar nos produtos especificamente. Aí, pessoal, se for surgindo mais dúvidas, podem ir perguntando aí que a gente vai captando as perguntas aqui, vai tentando responder vocês. Outra coisa também, pessoal, quem puder, dá um print na tela aí, compartilha a gente lá, marca eu e o Will aí, eu quero ver quem estava por aqui. E também quem quiser o link aqui da Avenue, ou manda um direct para mim ou para o Will, que eu mando para vocês, tá? Quem tiver em dúvida, quem quiser perguntar. Outra dúvida rapidão. Will, ainda tem aquele link lá para abertura de conta, que tem as 10 primeiras corretagens grátis? Ainda existe esse link? Claro, tem. A gente tem difundido bastante isso para as pessoas não terem desculpa, realmente. Então, assim, até a corretagem, as 10 primeiras para você. Aquela coisa de amostra grátis mesmo. O cara está no supermercado passando, achei interessante esse negócio, dá um pedaço aí dessa bolacha, vamos ver como é que é. Então, não tem, a gente dá assim, sem problema nenhum. Foi assim que eu comecei. E depois vicia, né? Tem que ter cuidado. Tá, duas coisas aqui. Compartilha lá e marca a gente aqui. E estão perguntando aqui, ó, quem quiser dar uma olhada no meu canal tal. Sobre perguntando IR, aqui, ó. Tem uma pergunta do IR. Perguntando sobre o IR, tá? Tem um relatório lá, tem uma aba que a Avenue manda pra gente uns relatórios. Eu até acabei de fazer essa semana. Puxei um relatório de todas as posições que eu tive, as corretagens que eu tive. Então, a Avenue já disponibiliza uma aba lá com os relatórios para a gente fazer a declaração do imposto de renda aqui no Brasil, tá? Quanto a isso, é tranquilo. Bom, vamos lá. Começando sobre ações, tá? Primeiro passo ali, que quando a gente abrir conta, o pessoal vai olhar lá e vai procurar, por exemplo, ações, né? Uma das grandes diferenças que a gente tem aqui do Brasil tem essa figura do lote padrão, né, que a gente chama parece que em nenhum outro lugar do mundo tem isso, aqui no Brasil tem, né, talvez foi criado lá antigamente, né, para não dar acesso para todo mundo, enfim. Aí nos Estados Unidos a gente vê que não tem a questão do lote padrão, pode comprar uma ou duas, quantas quiser, e assim também como pode comprar uma fração de uma ação, né,
Por exemplo, tem ações que custam $1.000, né? Ações do Google, por exemplo, da Amazon, né? 1.000 e tantos. Queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona o mercado de ações, assim, as stocks, né? A diferença para o mercado brasileiro. O que você pode dizer para a gente? É uma pergunta sempre que é relevante, especialmente para o pequeno investidor, na hora de montar uma carteira no Brasil, né? O cara, sei lá, tem 10 mil reais, eu vou botar 2 mil reais em cada ação. Aí ele sai comprando e ele vê, poxa, mas eu precisava comprar 557 ações para eu conseguir fechar os meus 2 mil reais. Ah, mas aí as 57 ações extras, eu consigo comprar as 500 e as 57 extras, eu tenho que entrar no mercado fracionário no Brasil, que é um pouquinho diferente. Nos Estados Unidos não tem isso. Eu quero, sei lá, eu tenho 10 mil dólares, vou investir 2 mil dólares em cada ação. Você vai lá na Avenue, vai digitar a ordem, porque você tem uma alternativa ali na hora de mandar a ordem. Você pode escolher pela quantidade ou pelo valor financeiro. Então, se você quer definir como valor financeiro, 2 mil dólares, beleza. Boto lá, quero comprar 2 mil dólares em ações do Google. Vai dar uma ação e meia, eu acho, nem isso. Não sei se vai dar porque é 1.300, 1.400 as ações do Google. Não tem problema nenhum, você vai ser dono de uma ação e meia do Google, por exemplo. Tá? E aí você vai ter Google na carteira na proporção aquela que você queria ter, ou seja, 2 mil dólares. Eu posso comprar só meia ação do Google? Pode. Posso comprar 0,1 ação do Google? 0,1. Isso. Qual que é o mínimo? Né? Teve até hoje essa pergunta, a gente estava lá na Evans, a gente perguntou no chat de atendimento. Eu não participo, mas enfim, eu ouvi a pergunta e eu achei, pô, isso é legal porque é bom saber. Mas qual que é o mínimo? Então, o cara consegue comprar 0,000 alguma coisa ação? Não, o mínimo é $1. Né? Então, você consegue comprar $1, vai dar 0,0, o que der de zero, não interessa, mas o mínimo é $1. É meio básico, também você não vai investir menos que $1, não faz nem sentido, até pela corretagem, tá? Não faça isso. Nem $1, na verdade. Pela corretagem, a nossa corretagem mínima é de $1, eu diria que valeria a pena, pelo menos, você investir $100. Porque aí esse $1 vai representar 1%, né, do teu valor investido. Então não é tanto, não é nenhum absurdo. Então, pelo menos $100. Legal. Vamos aproveitar a pergunta aqui do Roger. Ele perguntou se a conta individual na Avenue, em caso de morte titular, é cobrado imposto para a repatriação dos ativos. Lembrando que, como a Avenue está lá em território americano, a gente tem que seguir a legislação de lá, né? Então, o Will vai comentar aqui, mas eu já, claro, quando eu fui abrir a conta, eu pesquisei. A dica é, quem for abrir conta e for casado, tal, coloca a conta como conta conjunta, porque em caso de falecimento de um dos dois, a sua esposa vai poder ficar com a conta, não é isso, Will? Mas em caso de, por exemplo, a pessoa for solteira, no caso, como é que ficaria aí? Isso é uma questão bem complexa. Eu sempre chamo a atenção para você cuidar e pensar e falar com um tributarista, alguma coisa assim, especialmente em questões de herança, porque a legislação americana ela isenta o investidor estrangeiro até $60 mil. Tá? Até $60 mil não teria a cobrança de um imposto de herança. Acima disso, tem uma cobrança de 40%, tá? Que é bastante pesada. A isenção para o americano ela é bem maior, ela vai até $5 milhões, tá? É para o estrangeiro que o negócio é mais pesado. E aí, o Robson já deu a dica de abrir uma conta conjunta. Aqui existe uma conta chamada Joint Tenants with Right of Survivorship, perdão. Que basicamente é o seguinte, quando um falece ou quando acontece alguma coisa com um, o outro da conta continua como o total dono, digamos assim, da conta com total poder. Tá? E aí o que acontece se um eventualmente falece, o outro não tem a questão do imposto, porque você continua, tem um dos donos que continua existindo e ele continua dono ali daquela conta. Mas eu sempre sugiro dar uma olhada e pesquisar bem aí, falar eventualmente porque existe não pareceres, mas existem, já ouvi opiniões contrárias, inclusive de alguns advogados tributaristas dizendo, não, mas a pessoa reside no Brasil, então o que vale é a tributação do Brasil. Então, assim, não é uma coisa muito consensual e a gente da Avenue, a gente não diz exatamente a gente não pode te dizer o que é, porque a gente pode estar sendo leviano, enfim, na interpretação e pode estar correndo em erro. Mas, assim, o que diz a legislação americana é que até os 60 mil, sim, você tem essa isenção e tu criando uma conta conjunta, você consegue passar, essa conta fica com mais alguém, né, com essa outra pessoa. Entendi. Outra pessoa que perguntou aqui,
sobre, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá, sobre a questão de quando a conta é conjunta, se tem que a TED tem que ser do primeiro titular. Eu passei por isso também já. Na minha experiência tem, porque eu tentei mandar da conta da minha esposa, não deu certo. Então tem que ser do Exato. primeiro titular mesmo, né? É mais pelos nossos sistemas, né? O nosso sistema ele foi feito para eu identificar quem é o Robson, o CPF do Robson, e isso é tudo feito automaticamente, porque o Banco Central pede, o Banco Central brasileiro, no caso, a gente tem que fazer consultas para validar os dados. Então, eu peguei o CPF do Robson, eu validei no aqui, é realmente o Robson, e eu consigo aceitar e fazer uma transação que ela seja ok, enfim, segundo os parâmetros de Banco Central. Então, sim. Legal. Bom, vamos seguir aqui. Tem algumas outras perguntas que acabou passando aqui, depois que conseguir eu pego de volta. Bom, a gente falou um pouquinho sobre as ações, tem uma característica um pouco específica, pode comprar um fracionado lá no mercado americano, que aqui no Brasil a gente é diferente, e tem a questão também da quantidade de empresas que tem no mercado americano, né? Antes eu tinha dado uma pesquisada, tipo aqui no Brasil, cerca de 500 empresas listadas na Bolsa, nos Estados Unidos, sei lá quantas mil, né? Ia anotar ali mais de não sei quantas mil, né? Então é absurdo o número de empresas, é um mercado muito mais maduro que o nosso. Outro dado que me chama muita atenção é a quantidade de americanos que investem na Bolsa, né? Cerca de 65%. E aqui no Brasil, a gente chegou a 1,5 milhão há pouco tempo, né? Mais ou menos 0,5%, né? Então, o mercado brasileiro ainda tem muito a crescer. Passando das ações para aqui no Brasil tem crescido muito o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, né? E a gente que está começando sempre compara o fundo imobiliário aqui no Brasil com os REITs, né? Aí no mercado americano. A gente sabe que quem já estuda um pouquinho mais, que eles são parecidos, mas são diferentes, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão dos REITs aí no mercado americano, que são empresas que investem no mercado imobiliário, só que eles são diferentes do que os fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Uma das principais é que os REITs, eles podem se alavancar, né? E aqui no Brasil, os fundos imobiliários não são alavancados. Comenta para a gente um pouquinho, Will, essa questão dos REITs, qual que é a principal característica do mercado? Exato. Até para ajudar a contextualizar naquilo que tu falou, assim, o mercado americano é mais ou menos pelo menos umas 10 vezes maior aí do que o mercado brasileiro, tá? Estou falando em número de alternativas de investimento, né? Número de empresas ou ativos listados no mercado americano. São mais de 6 mil, né, que a gente está falando. Então, assim, é mais de 10 vezes. O volume negociado também é bem maior nos Estados Unidos, ou seja, isso quer dizer que você tem uma liquidez para comprar e vender ações muito mais fácil, tá? Então, essas comparações, só para a gente... Eu sempre digo que é até covardia comparar o mercado americano com o mercado brasileiro. Você está falando realmente de um gigante, o maior do mundo, né? Tipo um peso pesado contra um peso pena, assim, não dá, realmente, é bem diferente, assim. Tanto é que, enfim, o mundo inteiro acaba vindo e investindo aqui nos Estados Unidos, né? Tem investidores do mundo inteiro, é um mercado muito mais globalizado, tem acesso a empresas também do mundo inteiro. E dentro do que tu falou, inclusive os REITs, né, os chamados, REIT nada mais é do que um Real Estate Investment Trust, né? Ela é uma empresa que investe no mercado imobiliário. Sendo uma empresa, ele é um pouco diferente do fundo no Brasil, mas para a gente facilitar a comparação e o entendimento e a compreensão das pessoas, sim, a gente poderia dizer que é comparável a um fundo imobiliário no mercado brasileiro, porque eles também têm que investir 75% da grana, né, da empresa tem que estar investido no mercado imobiliário, ele também tem que distribuir 90% dos seus rendimentos sob a forma de dividendos, então nisso ele se compara, assim, é muito parecido, só que os REITs existem há muito mais tempo, né, desde a década de 60 nos Estados Unidos. 60. Estava surgindo a bolsa aqui, já tinha REITs. Já tinha REITs, exato. Inclusive tem REITs que pagam dividendos de forma ininterrupta, se não me engano, há 50 anos. Porque assim, a empresa, eu sei que tem empresa que paga dividendo há 100 anos já, aqui nos Estados Unidos, mas REIT eu sei que tem há 50 anos, se não me engano, tá? Então, assim, os REITs, eles, enfim, tem REITs aí de 60, 70 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Se a gente pensar, é comparável a um Banco Bradesco, a um Itaú, as grandes empresas brasileiras em termos de tamanho, né? E tem REITs, cara, de diversos tipos de segmentos, não são só aquela coisa tradicional de salas comerciais em zonas urbanas.
Não, isso é o Não mais são. comum. Tem vários, inclusive, desses. Mas tu tem uma gama muito grande. Tem investimento em shopping, tem investimento em antena, tem investimento em galpão logístico, tem investimento em data center, que agora tem sido tá na moda no sentido de que foram os que mais se deram bem com todo esse cenário de corona, foram os que melhor performaram, inclusive. Assim como tem os de hotéis, os de cassinos e por aí vai. Assim, tem uma enormidade assim, de tudo aquilo que tu pensar em termos de investimento imobiliário e até aquilo que às vezes tu nem consegue pensar, talvez tem, né? Eu sempre cito o exemplo da um mais Tem, recente, tem mais o novo da REIT cannabis, que os caras eles alugam um espaço para você plantar para a plantar. cannabis para a Tem, produção. Então, tem, você é dono basicamente de um espaço, de uma estufa, de uma terra, não diria uma terra, mas um espaço de plantação, né? Como se você fosse dono aham. da fazenda, que você arrenda a sua fazenda para alguém plantar aquilo ali. Então, tem um fundo imobiliário disso também. E tem o REIT também bem diferente, por exemplo, tem o REIT de cemitério, né? Tem, tem o Sim. REIT de... muito comum também nos Estados Unidos são os REITs de home care, né? De lugar de ficar os idosos, né? Esses sofreram mais agora durante a crise, né? Só para não deixar passar aqui, é, duas perguntas aqui, ó. O Luiz perguntou aqui, ó, aonde acompanhar o dia de depósitos já dos dividendos, já que lá não tem SEI, né, a Central Eletrônica de Investidor. Assim, lá pelo relatório da própria Avenue eu consigo ver os dividendos, mas tem algum outro local que você já É, viu ou que sugere que consiga olhar? Algum local centralizado existe? não, o pessoal sempre pergunta isso. Eu diria que sempre quando a gente investe no exterior ou quando a gente sai um pouco do Brasil, tem que se acostumar, tem que se contextualizar ou se adaptar. Cara, eu confesso que eu não conheço, tá? E eu estou sempre aprendendo nesse mercado que é muito grande. Se vocês souberem, pode me falar. Não tenho vergonha nenhuma de admitir, mas eu não conheço nenhum local centralizado. Tem alguns sites, sim, que colocam. Agora, eu não lembro se é dividendos alguma coisa, cara. Não, lembro, não é dividendos.com, era dividendos alguma coisa, que centralizavam ali só informações de dividendos. Não necessariamente, não vou dizer que é informação oficial da Bolsa Americana, até porque também quando a gente fala em Bolsa Americana, e isso é outra contextualização importante, a gente tem mais de uma bolsa nos Estados Ah, de Unidos. uma bolsa. Né? Ah, Então, a gente não tem um monopólio que nem a gente tem no Brasil. Não, a gente tem outras bolsas, inclusive empresas de capital aberto que concorrem, inclusive, né? O Marcos Santos falou do Investing.com, também é outra fonte de informação aí. E o Robson falou, você consegue ver no seu extrato os pagamentos dos dividendos, informe de rendimentos, todos os pagamentos de dividendos. A Nasdaq também tem muita informação, o site da Nasdaq tem calendário de eventos corporativos, calendário de resultados também, enfim. Informação, cara, tem muita no mercado americano, assim. Não tem a SEI, né, que o pessoal está acostumado, a central do investidor, enfim, mas tem muita informação, sim. legal. Para fechar o assunto do REITs que a gente passou agora, só para não deixar passar, para quem acompanha o mercado de fundo imobiliário aqui no Brasil, percebe que, assim, uma das características até que atrai muito uma certa parte do público, né, do investidor, é a questão do pagamento regular, né, dos fundos imobiliários aqui no Brasil, que geralmente ela é mensal, né, e aí a gente acaba se chamando de aluguéis e tal. É só para reforçar também que, no caso do mercado americano, os REITs já têm uma frequência de pagamentos um pouco diferente, né, Will? Geralmente ela é trimestral, né? Isso é mais comum ou isso é uma regra? Todo REIT paga trimestral ou tem alguns que pagam semestral? Qual que é o mais comum? A maioria deles é trimestral mesmo, né? Não, eu diria que o mais comum é trimestral, mas não é regra não, tá? De cabeça, agora eu lembro facilmente o Realty Income, o código dele é só a letra O, ele paga mensal. Mas, enfim, só para dar um exemplo, tem alguns que pagam, tem alguns REITs que pagam dividendos mensais, sim, tá? Não é, e tem semestral também. Agora, com a crise, com o corona, alguns, inclusive, cancelaram o pagamento para preservar a caixa, né, numa medida de, olha, o cara não está Assim como recebendo aluguel, aconteceu, né? assim como aconteceu aqui no Brasil também, né? Imagino que eu tinha lido, eu estava lendo, né, que o de shopping, por exemplo, né, um dos mais famosos, né, o SPG, né, Simon Properties Group, que já foi o maior, né, hoje em dia ainda é muito grande, um dos que mais sofreram, né? Sim. Quis deixar um exemplo também para quem quiser pesquisar, né? Claro. Não precisa reforçar que a gente vai falar alguns aqui, nunca é
uma recomendação, é só para lembrar o pessoal, para quem quiser pesquisar. Às vezes a gente comenta muito de nomes e o pessoal fica querendo, não, me fala o código desse, pelo menos para eu procurar, né? Para quem quiser, tem um site que é muito bom, assim, é o REIT.com, REIT.com. Ele dá muita informação ali sobre o mercado específico de REITs, tá? E eu sempre cito também, aqui no Instagram tem a Central do REIT, que é um Instagram, não é meu, enfim, mas é um Instagram que posta aí algumas informações também sobre o mercado de REITs. Central de REITs. Eu acho que esse eu não sei, vou procurar lá. Legal. O Márcio, vamos ver, o Márcio perguntou aqui, quero saber se tem algum ETF que, a gente vai falar sobre o assunto vamos aproveitar e falar sobre ETFs agora, sobre ETF que investe no S&P, não é o S&P 500, né, 1.500. Eu acho que não é nada, porque o S&P é o S&P 500, né? É isso que eu ia perguntar. Não sei se eu que li errado, ele digitou errado. Existe eu acho que é o S&P 500, o S&P 500, que é o índice que mede as mid-caps, small-caps, large-caps. Eu acho que ele quis dizer o S&P 500, né? Imagino que ele esteja falando ou do IVV ou do VU, né, da Vanguard. Não sei se é isso que ele quis dizer. Seriam esses dois os mais indicados, assim? Tem vários ETFs de índices, né, que a gente chama. Os que seguem o S&P 500, o Dow Jones, o Nasdaq, são 3 índices diferentes, né, que representam o mercado americano. Tem o próprio Russell 2000, que é das empresas small caps. Então, assim, tem ETF para cada um desse tipo de índice, né? Então, se você quiser investir no S&P 500, são as 500 maiores empresas americanas. Você tem o SPY, o SPY, que é o mais conhecido, mas tem uma alternativa mais barata que o Robson já falou, que faz mais sentido por ter uma taxa de administração menor. Esse aqui é um fundo, né? Um fundo que investe. São 2 fundos que investem na mesma coisa, né? Como é que você diferencia os dois? O que for mais barato, né? O Márcio falou do S&P 1.500. Eu confesso que não conheço nenhum ETF específico do S&P 1.500. Eu conheço só do S&P 500. Tem alguns ETFs de mercado como um todo, tá? Que pega, inclusive, aí pega a Europa, pega Estados Unidos, tem um ETF global, tá? Eu achei, não sei se, mas não é o caso, ele falou do 1.500, que junta os 3. Interessante até, enfim, mas tem os ETFs... No caso, até a gente pesquisar para ver o que é o S&P 1.500. Também não conhecia. Eu não estou com o computador aqui na frente, senão dava uma olhada aqui rápido. Tá. O André comentou ali sobre o VU, que é da Vanguard também, VGT e o VHT na carteira. Gostaria de diversificar mais, reduzir o overlap. Explica o que é o overlap que ele quis dizer aí, Will. Muitas vezes as pessoas elas compram diversos ETFs, mas eles são muito parecidos, né? O cara compra, sei lá... É a questão de um sombrear o outro. Um ETF investe em umas empresas, o outro investe em umas parecidas. É isso? Exatamente. São duas... assim, pensa nas 2 bolhas que se interseccionam, né? Ou seja, eu estou investindo... O cara, por exemplo, compra o QQQ, lá, que é o que investe na Nasdaq, no Nasdaq 100, mas também compra o XLK, que é um ETF de tecnologia. Então, ele vai ter Microsoft nas 2 carteiras, né? E o Microsoft com peso alto nas 2 carteiras. Então, ele não está tão diversificado assim, porque, de novo, ele comprou 2 ETFs que têm uma intersecção, um overlap, né? Ou seja, carteiras que são muito parecidas. Então, tem sempre que cuidar disso. E eu sempre sugiro também as pessoas, quando investirem nos Estados Unidos, cara, porque provavelmente ela já tem uma carteira de investimento no Brasil, então pensa em coisas que você não consegue acessar no Brasil, né? Tem muita gente que vai para os Estados Unidos e pensa em comprar ações de Itaú, do Bradesco, da Petrobras, que não tem problema nenhum, dá para comprar. Mas tem coisas além, né, das empresas brasileiras que você não consegue acessar. Eu sempre falo, setor de cybersecurity, biotecnologia, setor de armas e defesas, games, própria tecnologia como um todo, energias limpas, que é um negócio que vem crescendo bastante, já tem várias empresas, a energia solar já tem várias empresas, então aqui você consegue acessar isso, né? Ou mesmo empresas de luxo, por exemplo, Ferrari, enfim. Então, talvez misturar na tua carteira coisas que você não consegue acessar no Brasil, mas que você consegue acessar aqui nos Estados Unidos. Entendi. Não faz muito sentido ir para o mercado americano e comprar coisas que você compraria aqui no Brasil, né? Falando sobre esse assunto, eu lembro que o ano passado você até continua, né?
com alguns podcasts você fala sobre os ETFs como é que chama? Com temas, né? Com temas pré-definidos, né? E aí eu tenho acompanhado, né? Eu lembro que até lá atrás você comentou dos temas de biotecnologia, de games, de causa feminina, de armamentos, né? E eu lembro que na época você falou que, assim, para mim fez sentido, né? Que, por exemplo, questão de games, por exemplo, é uma coisa que eu gosto, eu tenho aqui, eu uso. E aí na época eu procurei lá, e um deles lá atrás eu procurei lá, até anotei aqui, ó, que a gente já falou sobre o GAMR, Gamer, né? E aí, antes de entrar aqui, eu dei uma olhada, é um dos que está mais positivo aqui da minha carteira. E foi um dos ETFs com causa, né? Que tem algum conceito. Eu comprei lá de 2019, né? Trouxe ele até agora. E eu achei legal essa questão de empresas de biotecnologia, por exemplo, ou de energia limpa, tal. Como você falou, é um tipo de mercado, é um tipo de acesso a um mercado que a gente não tem. O mercado de ETFs no Brasil, ele ainda é muito limitado, né? Ele é muito pequeno. Então, é uma boa. Lembrei também de comentar, anotei alguns aqui, para quem a questão dos ETFs assim de setores, né? Então, você fala muito com frequência por exemplo, do setor financeiro, que é o XLF, o XLI industrial, né? XLV, anotei aqui, de saúde, né? Tem de commodities também, não tem? Quem quer investir em algum ETF de commodities, comenta algum para a gente. Talvez o de petróleo deve ser o mais, como é que eu vou dizer? Demandado, o mais volátil, eu acho que é com certeza, nos últimos tempos, né? Mas o mais comum, se de commodities. Exato. Não, cara, tem muita coisa, né? Quando fala em mercado internacional, assim, e especialmente no universo de ETFs, né, de fundos, tem muita coisa com custo muito baixo, né? Então, tu pega esses ETFs setoriais, e o que eu acho interessante na parte de temas, eu já ministrei alguns cursos na época da XP, enfim, e as pessoas sempre perguntavam, William, como é que eu começo a fazer uma análise de investimento? O curso era mais voltado para análise de empresa, né, de investimentos em empresa. Eu falei, cara, pensa em alguma coisa que tu gosta, que se identifica, ou que tu consegue entender, pelo menos, minimamente o negócio, é um exemplo. Então, você falar, poxa, talvez você não consiga entender o modelo de negócios da Magnesita, mas da Renner é mais fácil. Então, cara, de repente, começa estudando a Renner, né? Vai dar uma olhada na Renner antes de pensar em estudar a Magnesita, que é uma empresa que tem aí no Brasil. Da mesma forma, os temas, eles ajudam nesse sentido, né? Se tem uma coisa que eventualmente faz sentido para ti, que nem tu falou do games, tem gente que, poxa, o cara que é médico talvez até entenda e consiga ter um esclarecimento melhor até do que eu sobre a parte de biotecnologia, as pesquisas e por aí vai. Ou ele tem mais interesse em aprender ou descobrir o que está sendo feito, ele pode começar nesses setores. Então, os temas eles ajudam muito nisso, né? Ter uma identificação com aquela causa ou com aquele tema que me faça, bom, eu acredito nesse negócio, né? Por exemplo, pesquisa do genoma, tem um ETF que é voltado para isso, empresas que estão focadas aí na pesquisa do genoma para tentar curar doenças ou, enfim, melhorar a nossa vida. Ou blockchain, ou as fintechs, enfim. Então, tem diversas coisas, tem diversos segmentos. E um dos segmentos, né, que tu falou é o das commodities. Então, quando a gente pensa em commodities, você consegue investir no mercado brasileiro, mas eu sempre lembro que tem uma questão de liquidez. O principal mercado para as commodities no mundo é o de Chicago e o de Londres, né? São as duas principais bolsas. A bolsa de Chicago, que a Avenue não oferece, é a bolsa de futuros, tá? E a bolsa de Londres. A Avenue não oferece nenhum dos dois. Mas através dos ETFs, dos fundos, você consegue acessar facilmente e comprar, por exemplo, milho, né? O código do ETF de milho corn. Eu falei do milho porque tem um amigo meu que analisa e conhece bem o setor e falou, inclusive, a respeito do milho, que ele acha que está realmente muito sobrevendido, enfim, alguma tese aí de investimento, não é uma recomendação, mas, enfim, só estou usando como exemplo. Tem também a soja, tem também o trigo, tem metais preciosos, enfim, tem muita gente que investe em ouro e é muito fácil investir em ouro, ou mesmo em petróleo. Ou na prata, ou na platina e por aí vai, tá? Então, assim, tem um universo de commodities muito grande e muito acessível, muito fácil, assim, realmente de investir aqui através do mercado americano. Você compra como se estivesse comprando Apple, né? Em vez de digitar Apple, eu digito corn, por exemplo, e comprei e estou investido em milho. Se o milho subir, eu vou ganhar dinheiro, é simples assim, né? O difícil só ter que acertar, né? Como todo no mercado, o que é difícil é acertar, né? Difícil acertar.
Deixa eu, para não passar aqui, ó, eu vou pegar, o Márcio perguntou aqui, ó, Will, os FIIs aqui no Brasil crescem através de emissões que fazem, nos Estados Unidos funcionam do mesmo jeito? Pensa que, os REITs aqui, eles são como se fosse uma empresa, né? Então, ele consegue fazer também um Pode se follow-on. alavancar, né? E ele consegue, exato, ele consegue se alavancar, ou seja, ele consegue pegar empréstimos, né? Tomar uma parceria, e especialmente com taxa de juros muito baixa aqui nos Estados Unidos, isso inclusive incentiva, né, você a tomar um empréstimo. E o mercado imobiliário nos Estados Unidos sempre foi muito alavancado, ele é muito alavancado. Diferentemente do Brasil, né, onde a taxa de juros sempre foi muito alta, aqui já é muito, estruturalmente já foi mais baixa e nos últimos 10 anos tem estado mais baixa ainda do que sempre foi na história americana. E isso, obviamente, incentiva que você use o capital de terceiros, que ele é mais barato, né, com uma taxa de juros mais baixa, para você compor a sua estrutura de capital e fazer o seu investimento imobiliário. Então, faz parte, né, da vida, digamos assim, do mercado imobiliário, essa alavancagem. Curiosidade até a parte, assim, eu estou assistindo um documentário que fala um pouco da vida do Trump, que foi um cara que começou, né, o pai dele já fazia investimento imobiliário no Brooklyn, e o Trump depois foi fazer investimentos imobiliários de alto luxo em Nova York, enfim, a Trump Tower dele. A Trump Tower foi bastante alavancada, tanto a Trump Tower quanto a reforma do Commodore Plaza, enfim, todo o início da carreira do Trump foi extremamente alavancado, então não é de agora, assim, sempre foi. O mercado imobiliário ele é assim, estruturalmente aqui nos Estados Unidos. Como que é o nome do documentário? Cara, agora você me pegou, cara. É um dos Netflix aí do Trump. Eu fiquei curioso. Eu falei, quero ver. Assim. Depois você me manda lá no direct lá. No Netflix. Legal. Comenta. Mas perguntou aqui também. Eu ouvi dizer que a Avenue não tem empresas microcaps, confere. Eu sei que tem uma limitação, acho que de liquidez em empresas com patrimônio até X bilhões, né? Eu sei que a Avenue tem uma régua ali. Como é que é essa régua? Isso, exato. A gente foca em pelo menos empresas com 1 bilhão de valor de mercado ou de patrimônio, enfim. Mas isso não é uma regra, como é que eu posso dizer? Assim, é mais pela liquidez? Pela liquidez e até pela segurança, né? Muitos investidores estão comprando as empresas small caps, nem sabem o risco, não entendem o que está fazendo, né? O que está fazendo, exato. E a microcap é muito mais volátil, né? Exato, tem vários casos, inclusive aqui mesmo nos Estados Unidos, cara, isso acontece, assim, as empresas chinesas são um bom exemplo, os caras acham que tudo na China é sensacional e o cara compra e a empresa do nada desmorona. Eu lembro recentemente a Kudian é uma empresa que fazia processamento de pagamentos da Alibaba e é como se fosse uma plataforma de peer-to-peer também, né? Ou seja, eu consigo emprestar dinheiro para ti e tu empresta dinheiro direto para mim. Bom, os caras perderam o contrato da Alibaba, a ação caiu aí 70%, 80% do nada, assim, sabe? E deixou muito investidor chupando o dedo, né? Com perdão da palavra. Então, assim, para ter um certo cuidado, a gente limita ali e coloca uma limitação de pelo menos $1 bilhão de valor de mercado. Mas nada impede você entrar no chat lá e sugerir ou pedir que seja inserido em determinado ativo, tá? Mas no caso não é feito, só demora ali alguns dias, enfim. E a gente tem também 3.700 e alguma coisa ativos, tá? Então, acho que tem bastante alternativa aí. Não é por falta de opção, né? Exato. Aqui, ó, o pessoal comentou aqui, ó, Trump, um sonho americano, é isso, né? Eu acho que é esse, eu não lembro mesmo, cara, deve ser. Legal, deve ser isso mesmo. Eu já vi lá a capa dele, salvei nos meus favoritos, não assisti ainda, mas vou assistir. Tá, deve ser esse. Tá, duas perguntas aqui em uma. O Adriano perguntou se a Evelyn já tem uma carteira recomendada. Parece que tá num beta, eu vi lá que vai sair em breve, né? Não sei se é isso que eu vi lá. E perguntaram também, vê se captar... Meu chat aqui não tá... Cadê? Tá, se tem pretensões de virar um banco. Esse também, as duas, vamos aí. Vamos lá. Eu acho que já também, já ouvi falar que vai sair um cartão aí logo em breve. Começando pela segunda, que eu acho que é melhor, cara, acho que a gente tem sempre que sonhar grande, né? E não é porque a gente é brasileiro, está aqui nos Estados Unidos, que a gente não pode realmente fazer coisas que sejam realmente grandiosas. Eu acho que está, assim, é um sonho, é um desejo de não só oferecer investimentos, mas ajudar o brasileiro a internacionalizar sua vida financeira. A gente já consome muito
produtos internacionais, a gente até serviços internacionais, a nossa vida já é muito internacionalizada, a vida financeira é zero internacionalizada, né? Então, começando pelos investimentos, mas por que não seguros, né? Tem um exemplo que é muito doido, enfim, mas aqui nos Estados Unidos você consegue contratar seguro, por exemplo, seguro saúde mesmo, né? Plano de saúde internacional, a um custo bastante competitivo, que te permite ser atendido aqui nos Estados Unidos, ser atendido no Einstein, em São Paulo, por um preço que é mais barato, inclusive, que você fizesse um plano para ser atendido só no Brasil, mas se conseguir ser atendido no Einstein, que é um hospital de referência, enfim. Então, isso é muito doido, né? Como que você consegue? Bom, pela questão da concorrência. E a gente tem o sonho, sim, de oferecer outros produtos financeiros que não sejam só, e aí o cartão é uma delas, mas daqui a pouco um financiamento, porque você tem o colateral aqui do investimento, você consegue pegar um financiamento com uma taxa de juros mais competitiva, enfim, eu acho que a gente tem que sonhar, e aí o céu é limite, dando um passo, obviamente, de cada vez, sendo responsável. Em relação às carteiras recomendadas, a gente tem hoje no site uma aba lá chamada Portfólios Sugeridos. A gente foi fazendo alguns testes, porque a gente também vai tentando entender o que as pessoas demandam. A gente montou uma aba de portfólios sugeridos baseados em ETFs. Todos eles são montados aí com ETFs. E numa ideia, num conceito mais global, né? Eu não estou falando se é para comprar a Apple ou Facebook. Eu estou falando, olha, 30% em ativos mais atrelados à renda fixa, 40 em core de ações e 20 um pouco mais arriscado. E aí, nesses 20 arriscados, quais são os ETFs? Bom, aí tem 2 ou 3 ETFs. No core, tem 4 ETFs. Na parte de renda fixa, tem outros ETFs. Então, essa é mais ou menos a ideia daqueles portfólios sugeridos que já estão disponíveis lá na aba de assessoria da Avenue. Então, é só você responder 2 ou 3 perguntas e a gente vai sugerir um portfólio. 2 ou 3 perguntas, não, tem um pouquinho mais, mas a gente sugere lá um portfólio. Mas nos próximos, eu diria, 3 meses aí, eu estou com a incumbência exatamente essa de montar uma carteira recomendada também de ações, ou ter algumas preferências de ações, REITs, para oferecer. Já estou montando um time, a gente também tem que ter algumas certificações. Nos Estados Unidos tudo exige certificação. Eu tenho o Series 7 aqui nos Estados Unidos. Pelo CFA eu consigo ter o Series 86, que é o de analista aqui, enfim. A gente precisa ter umas séries, alguns series aí, que é algumas licenças e certificações perante o regulador americano para ele dizer, não, esse cara aqui pode realmente dar recomendação. Ótimo. Então vai sair em breve a gente vai sair. Você comentou aqui, aproveitando, existem também os ETFs de renda fixa aí nos Estados Unidos, né? Eu estava lendo que, até um podcast você comentou uns dias atrás, que no mercado americano aí, a Treasury americana é diferente aqui do Brasil, do Tesouro Direto, que ele é só para o americano mesmo, né? Vamos colocar assim, para nós, a gente a gente precisa acessar um ETF de renda fixa, é assim, né? Como é que funciona, né? Aqui também tem um negócio chamado Treasury Direct, né? Ou seja, é igual, eu acredito que foi o Brasil que copiou, mas eu não sei afirmar, talvez pode ser que não, mas eu acredito que foi o Brasil que copiou a história do Tesouro Direto. Então, mas tem o Treasury Direct aqui, mas você precisa do Social Security Number, né? Que é o CPF americano. Então, o brasileiro não tem isso e ele não consegue acessar o Tesouro Direto americano. Ele consegue comprar Treasury? Consegue. Não através da Avenue, a Avenue não oferece isso, mas em outras corretoras, em bancos, você consegue. Mas normalmente, tá? Eu já tenho alguns colegas e amigos em outras instituições, eu já converso, cara, o mínimo que eu ouço aí é algo em torno de 20 mil dólares, 50 mil dólares, tá? De mínimo para você investir em um único título, tá? Então a gente sabe Então tem uma barreira de entrada significativa, né? Tem uma barreira. É uma realidade um pouco diferente aí do que a de muitos investidores, pequenos investidores. Então, o que a Avenue, o que você consegue fazer através da Avenue? Você consegue comprar um fundo que investe nesses títulos. E um ETF com uma liquidez, eu acho até muito mais eficiente, porque não tem o mínimo, você tem uma liquidez de apertar um botão no mercado e conseguir zerar aquele teu investimento de forma rápida e fácil, sem ter que ligar para um broker, solicitar, o cara vai cotar, vai ver se consegue vender, se tem a liquidez para o teu título ou não, e por aí vai. Então, assim, através do ETF, você vai lá, aperta um botão e já está vendido o seu ETF de renda fixa. E aí os ETFs, esses de renda fixa, na verdade, são fundos que investem em Treasury americanas, né? Seja as T-bills de curto prazo, as T-notes de médio prazo e as Treasury bonds de longo prazo. Ou seja,
falando de menos de um ano, de 1 ano a 5 anos e de 5 anos a mais de 20 anos, né? Então, assim, e aí eu estou falando essa semana especificamente. Você comentou ontem e hoje no podcast Isso, sobre essa, né? exatamente, eu estou comentando essa semana, eu já comentei, acho que foram 1, 2, 3 dias, amanhã vai ser o 4º dia, eu vou comentar mais um desses ETFs aí que investe em títulos de dívida do governo americano. Legal. Achei curioso um que você falou que rendia assim, praticamente nada, muito, muito pouco, mas aí você, não lembro o código dele, mas aí você comentou assim, esse aqui é como se fosse um coffee em dólar. Exato. Exato. Os títulos de dívida do governo americano de curto prazo, eles pagam muito pouco. Por quê? Cara, é aquela relação risco-retorno no mercado, né? Tudo no mercado é É risco. tão seguro. Qual É é tão o seguro risco que dos Estados Unidos quebrarem nos próximos 3 meses? Olha, acho que até existe, mas eu diria que é bem baixo, tá? Então, assim, por isso a remuneração dele é muito baixa, é 0,25 alguma coisa ao ano os títulos americanos pagam isso hoje. Então, quando você pega lá o SHV, TFLO ou o BIL, que são os 3 assim, ETFs mais conservadores que investem em títulos de dívida do governo americano de curtíssimo prazo, eles rendem muito pouco, é verdade. Nos últimos 12 meses renderam 1,5%, né? Então, ou seja, se você realmente pensa em deixar um dinheiro parado em dólar, numa linha meio cofre, mas que está ali e pode ser acessado a qualquer momento, né? Só apertar um botão e ele em 2 dias está na tua conta, essa é a alternativa, mas só se você pensa em deixar pelo menos 1 ano, né? Se não, cara, dá no mesmo deixar no caixa, ou dependendo, deixar parado mesmo, ou dependendo até é ruim deixar, porque se você ficar comprando e vendendo tem a corretagem, né? Então talvez nem faça sentido. Como diz, não faz muito sentido você ficar girando o patrimônio, né? Isso. Então você vai ficar pagando taxa. Outra coisa que estou vendo que nosso tempo está acabando aqui, né? A gente tem mais 4 minutos aqui, 4 ou 5 minutos. Acho que a última aqui. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, o Antônio perguntou 4,10 dividendo, não sei de qual ETF que ele quis dizer, mas vamos lá. A última coisa que eu queria lembrar é que, assim, aqui no Brasil, tem a opção também de investir no ETF, por exemplo, como a IVVB11, mas aqui no Brasil o ETF, ou IVVB11, ou nenhum ETF paga dividendos, né? E já aí nos Estados Unidos, as ETFs têm como característica pagar os dividendos, né? O próprio IVV, né, que é da BlackRock, paga os dividendos, né? Tem essa grande diferença. Sim, esses ETFs de renda fixa, inclusive, que eu comentei, eles pagam mensalmente até. Só aproveitar que o Luiz perguntou aqui, ó, o VOO e o IVV são ETFs de quê? Ele perguntou ali. Eles são do S&P 500, né, do índice americano, mas o IVV é no Brasil e o VOO aqui nos Estados Unidos, né? A diferença, eu sempre uso exemplo, né, de tipo, quanto mais você colocar atravessador no meio de uma coisa, mais cara ela fica, né? Por exemplo, se a gente conseguisse comprar o alface direto do produtor lá, do pé do alface, talvez ele seria mais barato e de melhor qualidade, né? Quando sai do cara que produziu o alface, passa no caminhão, passa não sei aonde, até chegar a ti, já ficou mais caro e pior. Então, um pouco disso, a minha opinião, tá, sobre o ETF, comprar, por exemplo, o IVV no Brasil, né? IVVB11 no Brasil. Por quê? Porque ele compra o IVV lá nos Estados Unidos. Se você consegue acessar o mercado americano e vir e comprar direto na fonte o VO, por que você vai pagar uma taxa para o banco executar os dividendos para ti? Porque existe uma taxa nos ETFs que estão, por exemplo, no Brasil, que está implícito ali no custo, que entra no dia a dia, digamos assim, do ETF. Né? Fora que, você está falando de um ETF com uma menor liquidez comparativamente àquilo que você tem aqui nos Estados Unidos e também uma gama maior. Né? No Brasil fica muito restrito, tem como investir, mas fica restrito a um único ETF. Né? Legal. Bom, 3 minutos, acho que é a última aqui, para não cair a live aqui, dá tempo de salvar. Tem algum REITs que pode valorizar 100% ou mais? Imagino que não é uma característica. Se souber, me avisa também, tá? Descobre aí, nos fala. Manda para todo mundo, se você descobrir. Eu acho que não é uma característica do REITs, tá? Vai para as ações, esperando uma valorização dessa. E a última é que... Responde a do Adriano Bloch aí, vê se você consegue. Faz sentido para você? Investir no exterior para viajar? Dependendo do prazo, eu acho que faria, né?
Não, eu acho que sempre, se você viaja bastante, eu acho que é importante você ter uma reserva em dólar, né? Porque você vai estar recebendo dividendos em dólar, você vai ter uma parcela do teu capital investido em dólar, então o teu balanço de ativos e passivos ele está mais equacionado, né? Ou seja, se eu vou criar um passivo em dólar quando eu viajo, eu estou criando despesa em dólar, né? Eu preciso ter um ativo em dólar também para contrabalancear. E eu consegui eventualmente ir para Disney ou para onde quer que seja, mesmo se o dólar for para 7, para 8, né? Muita gente, quando acontece isso, acha, ferrou, né? O cara surge aqueles memes, né? Tipo, Beto Carreiro, o cara desiste da Disney e vai pro Beto Carreiro. Eu tenho um colega aqui que é para os Estados Unidos 3 vezes por mês. Não sei se ele ainda está aqui, o Roberto Carlos. Ele tinha entrado aqui na live. Eu acho que ele desistiu desse negócio de ir para a Disney 3 vezes por. Eu falei por mês, não, 3 vezes por ano. Eu acho que ele desistiu, já era. Ele está querendo matar o Paulo Guedes agora, mas vamos lá. Aqui, ó, ótima live. Esse aí, ó, respondeu ali. Pessoal, vai derrubar. Falta 1 minuto aqui. Setor elétrico americano é Deixa eu estável falar que nem no aqui. Brasil. A última aqui. Setor elétrico americano é estável igual aqui no Brasil? O setor elétrico é muito resiliente aqui no Brasil. O americano é também? Como é que é? Tem diferentes tipos de empresas no setor elétrico aqui. Tem empresa que é mais focada em petróleo, que é considerada energia, é bem arriscado, mas tem as distribuidoras e transmissoras de energia, que nem a NextEra Energy, por exemplo, que é super bem resiliente no estilo das empresas brasileiras. Show. Legal, pessoal. Eu vou encerrar para não derrubar a gente aqui. Queria agradecer, Will. Muito obrigado por você ter comparecido aqui com a gente, ter dado as suas opiniões aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente, tá? Muito Valeu, obrigado Marcos. mesmo. Obrigado pela oportunidade, cara. Gente, tudo de bom. Obrigado. Vou deixar salva essa live aqui pelo menos até hoje à noite, hein? Tá Amanhã bom. eu vou tirar um pouquinho mais cedo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Um abraço. Valeu. Bons investimentos. Abraço.